mensagem de Deus para o seu coração. Fé e ação. Você tem fé? Acredito que sim. Você tem agido? Acredito que também sim. Então, fé e ação que nós vamos falar aqui um pouco. Fé em ação, a fé ela se manifesta de várias maneiras. O primeiro passo para a gente acreditar na existência de Deus é ter fé. É ter fé que Ele existe. É ter fé que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que caminham com Ele. Ter fé em Deus, ter fé no que Ele diz. O que Deus diz, está dito. Eu tenho que ter fé que Ele disse, falou e vai acontecer. Ter fé também no que pretende para nós. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Mas por isso a importância da fé. Eu estava observando em alguns textos da Bíblia, se você deseja de fato ter essa fé em Deus e preservar essa fé e crescer na fé, o único livro que fala disso é a Bíblia. Tem muitos livros escritos por aí que falam também, evidentemente, mas a fonte segura está na Bíblia, chamada a Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse encontramos solução para tudo. Tudo que você precisa resolver já está pronto, está escrito nas Sagradas Escrituras, que tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. E no capítulo 14, o verso 15 e 16 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O verso 19 do capítulo 14 de Êxodo diz: E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Se você ler aqui o livro aqui de Êxodo, a começar aqui no capítulo, vamos usar aqui a partir do 13 em diante, a gente vai ver aqui a partir do 17, quando Deus ele está ali guiando o seu povo pelo caminho. Pelo caminho. Olha o que Deus diz aqui. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Interessante, quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu achei interessante essa colocação. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. E me veio justamente à minha mente, ao meu espírito, a questão da fé. Deus não leva a gente para o caminho mais fácil. Às vezes é um caminho difícil. Às vezes é um caminho que a gente pensa, meu Deus do céu, por que dessa forma? Por que desse jeito? Deus, Ele sempre quer o melhor para a gente. E muitas vezes o melhor, ele acaba sendo forjado na nossa trajetória da vida. Na nossa trajetória da vida. Eu vou ler uma frase aqui que eu poderia ler no final, mas eu quero ler agora. Eu estou inspirado para ler agora. É uma frase de um escritor muito famoso no meio cristão e até fora do mundo cristão,
o escritor aqui, Max Lucado, ele escreveu o seguinte: a fé não é crer que Deus fará o que você quer. É crer que Deus fará o que é certo. Crer que Deus fará o que é certo. Acredito eu, por isso que no livro de Tiago é dito que muitas pessoas oram e não recebem. Porque diz assim, eles oram e não recebem porque pedem mal. Pedir mal aqui certamente pode ser isso aqui. A pessoa está pedindo uma coisa errada, da maneira errada, com a intenção errada, com os desejos errados, né? Então isso é interessante, essa palavra aqui. E quando eu estava observando, eu vi que Deus manda o povo para um espaço, um caminho mais longo. Porque Deus, ele conhecia o coração daquele povo, como ele também conhece o meu coração e o teu coração. Podemos até fingir que estamos felizes, podemos fingir que gostamos de alguém, você pode, né, se comportar que está tudo bem, mas Deus, na realidade, ele conhece o nosso ser interior. Ele sabe de tudo da gente. Até aquilo que a gente nem falou, nem pensou, ele já sabe o que nós vamos pensar e como nós vamos agir diante de um pensamento. Então Deus conhece tudo. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe de tudo. Então o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus queria que o povo dele caminhassem. Não por caminho mais perto, mas o mais longo. Porque nessa trajetória mais longa, Deus ia trabalhar no coração daquele povo, porque Deus está dizendo aqui, porque Deus sabia que eles poderiam se arrepender. Aí se o caminho é mais curto, eles voltavam, eles iam perder a bênção. Então, meu amado e minha amada ouvinte, como Deus é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, está escrito em Hebreus 13:8. Então ele conhece a gente também. E nós temos que compreender que nós estamos numa caminhada, numa jornada, e que às vezes enfrentamos cada batalha, cada problema, cada obstáculo, que a gente pensa, Senhor, não dá para encurtar esse caminho, não? Não dá para me livrar dessa? E às vezes Deus livra. E às vezes Deus livra dentro da situação, dentro do problema. Que é o famoso, quando nós falamos aqui, você que lê Bíblia deve saber da história, daqueles 4 jovens, né? Um deles o Daniel, depois o Sadraque, Mesaque e Abednego, já com os nomes mudados ali, que a gente guarda mais esse nome, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles, caminhando na fé, eles não se curvaram diante de uma estátua, diante de uma imagem. Eles não se curvaram, não se dobraram. E a sentença era que se ninguém se curvasse, ia tudo para fornalha de fogo ardente. Mas eles mantiveram a firmeza ali de servir unicamente a Deus. E com isso, Deus não deu livramento para eles. Eles foram jogados na fornalha, os 3. A Bíblia relata que essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais quando foi jogar esses jovens na fornalha. E pelo que consta na Bíblia, quando os soldados ali que foram jogar, eles se queimaram. E os 3 jovens, quando entraram na fornalha, jogados, empurrados, né, forçados a isso, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou. E quando é jogado lá, o rei viu que tinha um 4º homem lá com eles. Então muitas vezes acontece isso. Não literalmente, nesse caso foi literalmente, foi numa fornalha mesmo, né? Mas às vezes enfrentamos no dia a dia algumas fornalhas na vida. Não literalmente o fogo, né? De queimar, mas problemas. Isso significa problemas. Adversidades. Situações difíceis que a gente tem que se cuidar para não perder o controle e não perder a cabeça. Eu gosto muito de palavras, assim, às vezes eu leio uma palavra, uma propaganda, alguma coisa, às vezes uma palavra, eu consigo ali absorver aquela palavra e daquilo ali gera até uma mensagem muitas vezes. E ontem, justamente indo para o culto de manhã no hotel,
Eu vi no outdoor uma propaganda e vi uma palavra bem grande, estava escrito lá, equilíbrio. E aquilo ali mexeu comigo, equilíbrio. Ou seja, a gente não pode perder o equilíbrio. A gente tem que manter firmeza a nossa fé. Uma pessoa desequilibrada, ela começa a ter atitudes erradas, ela começa, como diz o ditado, colocar os pés pelas mãos, ela começa a jogar para o ar tudo que ela conseguiu com sacrifício, de repente ela quer abandonar tudo, desistir de tudo. Então, mexeu comigo essa palavra equilíbrio. E nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo no planeta Terra, a gente está vendo tanta barbaridade, tanta coisa acontecendo. O comportamento humano, as pessoas mudaram, as pessoas estão diferentes. Isso é em todo lugar, no mundo, no planeta todo. Não é só aqui no Brasil, em Curitiba, mas o comportamento. Algumas pessoas parecem que evoluíram para melhor, outras parecem que voltaram para trás. Quer dizer, se voltou é para trás, né? Óbvio. Mas enfim. E então nós temos que compreender, se você está interessado no assunto, entender que a fé é fundamental para a gente ter esse equilíbrio, para a gente conseguir superar as batalhas da vida. Mas lembre-se, voltando ao Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou eles dentro da fornalha. Eles saíram ilesos, sem nenhum machucado. E a mesma coisa aconteceu com o amigo Daniel, outro homem de Deus também, que manteve sua fidelidade, honrando a Deus, honrando ali o rei, que ele respeitava as normas ali tudo. Mas ele foi caluniado, né? E ele foi então jogado, colocado, empurrado ali na cova dos leões, que aconteceu a mesma coisa. Os leões famintos não fizeram nada, Daniel saiu inteiro. Então você veja bem, isso são alguns exemplos do Antigo Testamento, famosos, né? No Novo Testamento também tem, muitos apóstolos também foram protegidos, né? Alguns no final da carreira morreram tragicamente também, óbvio, né? Mas teve muitos livramentos. Então o que você precisa compreender é que o mesmo Deus que guiou o povo lá no deserto é o mesmo Deus que está guiando também a nossa vida, nossos passos. Por isso que você não pode perder a conexão com Deus, porque se desconectarmos de Deus, vamos ficar fora de área, né? E hoje em dia parece que está tendo muitos filhos e filhas de Deus que eles estão igual a internet, assim, está fora de área, não está pegando. Sabe quando você vai num lugar e não pega? Não tem Wi-Fi, não tem 4G, nem 5G, nem nada de G, né? Então às vezes tem gente que ela perde a conexão com Deus, ela fica fora de área, ela fica fora da casinha. Então você não pode perder essa conexão com o eterno, com Deus, com Cristo, com Jesus. Jesus, ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele veio justamente para restaurar, para salvar, para curar, para libertar e para nos trazer a paz verdadeira. A prova disso que Jesus, quando ele cumpriu o seu ministério na terra, seu ministério terreno, o período que aquele ficou, ele, então, quando ele cumpriu o propósito, a sua missão, que era justamente o seu sacrifício na cruz, que ele assim fez para salvar a humanidade, a vitória maior está o quê? Que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o nosso Deus está vivo. Ele deu a sua vida para nos salvar, mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Então ele está sempre intercedendo pela gente. E Jesus, quando ele foi em definitivo ao céu, quando ele se ressuscitou, ele ficou por um período de 40 dias aparecendo ao povo, alguns apóstolos, discípulos, alguns seguidores, né, para que houvesse ali a confirmação da sua ressurreição e o boca a boca divulgasse, né, que assim aconteceu, e foi registrado aqui nos evangelhos. E Jesus, então, quando ele vai em definitivo, ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E ele cumpriu isso. E o Espírito Santo, então, foi enviado justamente para estar conosco. Então, por isso que a gente fala que ele está aqui comigo, ele está aí com você. É o agir do Espírito Santo. Estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Então, se você está triste, se você não está legal, você tem a chance hoje de orar,
de falar com Deus, e o Espírito Santo vai agir dentro de você. Porque ele habita, ele age, ele consola, ele anima, ele renova nossas forças. É o Espírito Santo. Pessoas, devemos amá-las, amar o próximo, né? Amar a família, tudo isso é importante. Mas por mais que a gente ame o próximo, você ame a sua família, as pessoas, que isso é importante, o amor, né? Mas lembre-se que às vezes quem você ama, de repente, já não está mais com você. De repente, pessoas que você ama, de repente já não está na mesma caminhada que você. Então lembre-se, continue amando essas pessoas, mas lembre-se, Jesus, através do poder, da unção do Espírito Santo, ele nunca vai abandonar você. Jamais. Por isso, não perca essa conexão com ele. Não perca esse privilégio que nós temos, de servir a um Deus vivo, eterno, poderoso. E Jesus também informou que ele disse, olha, não se atemorizem, não fiquem espantados, não se desesperem, não fiquem tristes, porque eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Então ele prometeu voltar nos buscar. Alguns já foram, porque enfrentaram a morte. Mas nós que estamos vivos, temos muito a caminhar. Estamos nessa caminhada da fé, nessa jornada da fé. E um dia também não estaremos mais aqui. Mas eu estou aguardando a volta de Jesus. E a pergunta é, você também está aguardando a volta de Jesus? Enquanto estamos aqui na terra, devemos fazer, trabalhar, estudar, projetar, fazer tudo. Você não pode parar as coisas. Você tem que continuar normal, trabalhando, estudando, casando, constituindo família. E assim, é a vida, é o processo da vida, é ou não é? Mas não perca a sua conexão com Deus. Não perca a sua fé, o seu ânimo. E eu sei do que eu estou falando. Você talvez me vê pregando aqui e imaginando, poxa, acho que esse pastor não tem nenhum tipo de problema. Engano seu, todo mundo tem. E quem não tem problema já é um problema, porque todo mundo passa por algum tipo de perrengue, por algum tipo de situação. Porque tem coisa que faz parte de um processo de crescimento. Tá certo? Então, não fique aí se vitimizando. Eu estou sozinho, estou abandonado, ninguém me vê. Você está acabando de ouvir que eu estou dizendo que Deus não te abandonou. Deus não abandona ninguém. Mesmo que a pessoa saia do propósito de Deus, Deus não quer abandonar. É a pessoa que se abandona, é a pessoa que se exclui, é a pessoa que se deixa de participar. E o diabo, que é o nosso adversário, o nosso inimigo, ele engana as pessoas. Lembre-se de uma coisa, gente. O inimigo, esse ser do mal, ele é mentiroso, enganador, trapaceiro, mentiroso, descarado. Tanto é que pessoas que servem a ele estão mentindo descaradamente, não tem nem vergonha na cara. Porque tem impacto com o bicho. Só pode. Entendeu? É isso. Então hoje está vindo à tona. Hoje está mais claro quem é e quem não é, quem segue e quem não segue. A coisa está bem assim, está vindo, sabe? A coisa está vindo. Coisas que antigamente, tipo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, coisa que a gente ficava sabendo assim, mas não tinha certeza, hoje não precisa nem ter certeza, está na cara. Hoje está o óbvio, tá? Só não enxerga quem não vê. E se você tem o Espírito Santo, se você tem de fato a presença de Deus, você está vendo as coisas. Você está observando como as coisas estão mudando. Então, minha gente, não é tempo de brincadeira. Não estou dizendo que não pode brincar. Eu estou falando no sentido, nós temos que levar um pouco mais sério as coisas de Deus. Nós temos que entender que nós estamos num mundo, a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Entende? Então você não pode ser contaminado com essas coisas. Estamos nesse mundo. Aliás, a oração de Jesus é fundamental. Depois você dá uma lida aí com o tempo, você que tem interesse. Por exemplo, em João capítulo 17, eu não vou ler todo, mas leia depois com calma o capítulo inteiro. João capítulo 17, quando Jesus ele faz a oração pelos seus discípulos. Eu vou destacar alguma coisa aqui, ó. Olha só. Jesus diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí no versículo 20 de João 17, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Olha o verso 23. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, essa é uma oração que vale a pena você ler várias vezes. Principalmente você que está acostumado a ler só o Salmo 23. Lê aqui no Evangelho de São João, João capítulo 17. São 26 versículos, Jesus orando, intercedendo por nós. Orando. Ele já orava por mim naquela época, ele já orava por mim e por você. Porque ele diz aqui, ó, eu não estou orando só por estes não, mas já oro pelos futuros, por aqueles que vão ter um encontro comigo. Então, essa oração ela é estendida a toda a humanidade praticamente. Por isso a importância da pregação do Evangelho. Por isso da importância de você não desistir de ser um semeador na obra de Deus. De ser um colaborador dentro daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Uns pregam, uns semeiam, uns são enviados, outros ficam na brecha da intercessão, da oração, e outros colaboram economicamente, financeiramente. É assim que funciona o processo. É assim que funciona a caminhada. Então, mantenha a sua fé em Deus, que o mesmo Deus que guiou seu povo ali no deserto. E voltando ao texto base da nossa reflexão, quando eles chegam ali diante do mar, eles não tinham saída. Eles tinham ali a opção de se render ao inimigo, eles tinham a opção de voltar, né? Ou aconteceu o milagre, e o milagre aconteceu. Foi quando então Deus falou para Moisés: Moisés, vocês estão diante do mar. Por que você está clamando a mim, Moisés? Agora não é hora de clamar, de orar, é hora de agir, é hora de ter ação, é hora de marchar. Deus falou isso para Moisés, que era o líder. Deus falou, está escrito aqui. Então entenda, temos que clamar, temos que buscar, temos que orar sempre. Mas vai ter momento que você orou, agora você tem que agir. Fé tem que ter ação. Fé tem que ter atitude. Atitude coerente com a fé, com a palavra. Então veja bem, em Êxodo 14, é lindo isso aqui, né? O verso 27. Deus faz uma pergunta. No verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés, agora não é hora de clamar a mim. Fala para o povo marchar. Então, meu amado, preste atenção. Enquanto você marcha, enquanto você anda, enquanto você caminha, a coisa vai acontecendo, vai fluir. Então tome essa atitude de fé com ação, com atitude. É isso. E Deus queria que eles marchassem o quê? Em direção ao mar. Porque em direção ao mar não tinha saída, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Às vezes estamos diante de um mar de problemas. E às vezes Deus até, não que Deus nos está fazendo isso para a gente, mas às vezes até permitindo, por quê? Para a gente depender dele. Para a gente entender que nós podemos vencer, mas quando nós confiamos nele, ele fará o impossível. O impossível vai acontecer. Então, eles marcharam em direção ao mar, nem o mar resiste
aquele que marcha em direção a ele. Então é hora de marchar. É hora de ver esse mar vai se abrir e você vai passar seco. Essa situação será resolvida. Isto é fé, isto é crer. Então receba essa orientação. E permitindo Deus, amanhã, se Deus permitir, eu continuo nesse assunto aqui, se assim Deus me der esse direcionamento, porque tem muita coisa boa para essa semana acontecer e essa palavra vai te ajudar muito. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio a nossa jornada da fé, a nossa caminhada da fé. Senhor, que tudo que eu falei, do outro lado, quem está ouvindo ou ouvirá essa gravação, possa entender a revelação, a palavra, que o Senhor ilumine a mente, o coração e o espírito dessa pessoa, para ela poder entender a importância da fé e da prática, da fé e da ação, e agirmos com fé e crendo que a provisão vai chegar, a vitória vai chegar e tudo que nós estamos plantando de bom, nós vamos colher. Seja plantando oração, plantando generosidade, plantando a semente da fé, plantando coisas boas vamos colher. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que nos ouvem. Onde estamos chegando com esta palavra de fé e com esta oração, os milagres começam a acontecer agora. Nós declaramos isso. Nós declaramos a provisão chegando, a provisão financeira, o recurso econômico chegando para essa empresa, para esse empreendedor, para esse trabalhador, para aqueles que precisam de um milagre. A cura, a libertação, a provisão chegando na área específica da necessidade do ouvinte, desta família, meu Pai. Abençoa a água que nós sempre oramos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, os documentos e tudo que o ouvinte separou de documentação e está apresentando a Ti em oração, Pai. Dê sabedoria, dê proteção, dê livramento e conceda-nos, Pai, graça suficiente para o dia de hoje. E tenhamos um dia abençoado e uma semana abençoada e que todos nós sejamos um instrumento de bênção nas Tuas mãos, na nossa família e para os demais próximos que chegarem próximo da gente. Ó Deus, abençoa também aqueles que são dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, que têm tido fé e atitude de semear, mesmo parecendo um momento delicado na economia, mas eu creio, Deus, o Senhor não tem problema, para o Senhor não há impossibilidade, porque Tu és o dono do ouro e da prata, e nós Te chamamos de Jeová Jiré, o Deus provedor. Então nós confiamos em Ti, que a provisão já está dentro de nós. E o milagre já aconteceu. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esta palavra de fé. Assim nós agradecemos. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.